A paz do Senhor, queridas irmãs e irmãos da nossa EBD, aqui em Cascavel, no Paraná. Hoje, no dia 2 de agosto de 2020, nós estaremos dando continuidade ao nosso terceiro trimestre. Nós estamos estudando nessa lição, nesse trimestre, o livro de Josué, Tempo de Conquista no livro de Josué. A nossa lição de número 5, ela traz como tema confirmando o concerto. O concerto de Deus, que Deus fez ali com Abraão, o patriarca Abraão e o povo de Deus, né, o povo de Israel. A nossa lição ela tem dois temas pontuais, a circuncisão e a Páscoa. Nós vamos ver os significados. O texto áureo, ou texto do dia, está em Atos, no capítulo 7, no versículo 39, que diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. O texto bíblico, ou a leitura bíblica em classe, se encontra em Josué, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 12. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gebeá-Aralote. E foi esta a causa por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois que terem saído do Egito, havia sido circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel no deserto, até se acabar toda a nação. Os filhos de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram ao Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, o Senhor jurara a seus pais dar-nos terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, e a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidara no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. E estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra, do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas, comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, da terra de Canaã. Nós vamos discorrer esse texto, durante a sequência da nossa lição. A nossa introdução. Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele. Abraão, ele deveria se comprometer com a prática da circuncisão e que todos os homens da sua casa fossem circuncidados. E Abraão aceitou o pacto. E sobre a Páscoa. Então, a véspera do êxodo, da saída ali do povo de Israel do Egito, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa. Foi aquela ocasião, irmãos, da morte dos primogênitos, Então, o sangue nos umbrais das portas, o cordeiro da Páscoa que foi ali imolado, foi comido ali pelas famílias israelitas.
Então, quando o povo andava lá no deserto, Deus dava mantimento, dava proteção, porém Deus requeria deles o quê? Obediência, fé, né? Assim como ele requer da igreja hoje. Mas o povo de Israel, ele não apresentava essa fé nem obediência ao Senhor. Eles reclamavam o tempo todo, né? Eles se rebelaram contra o Senhor. E assim Deus tirou deles o privilégio da celebração da Páscoa. E até admitiu que os homens não fossem circuncidados no deserto. Mas no dia que eles puseram os pés em Canaã, eles seriam circuncidados e comemorariam de novo a Páscoa. E uma nova etapa, né, estava ali acontecendo naquele povo. Eles, ao chegar ali em Canaã, eles precisavam, né, confirmar a parte deles no concerto feito com Abraão, concerto de Deus. O primeiro tópico, a circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Mas aqui na nossa lição, a circuncisão estudada aqui é muito mais que uma questão de saúde pública. A circuncisão era um ritual praticado pelo povo hebreu. Então, não era só a concretização de uma aliança, mas era uma resposta humana ao concerto firmado com o patriarca Abraão. Um pacto de sangue feito com Abraão. Era, portanto, um ato de obediência que deixava uma marca na carne, né? Capaz de distinguir o israelita dos demais povos. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que Deus, ele sempre procurou distinguir o seu povo dos demais povos, né? Até hoje a igreja ela precisa ser diferente, né, do mundo. O povo de Deus, ele precisa ser influência e não ser influenciado, né? Ele precisa ser bênção para as outras nações. Também fala aqui, o comentarista comenta que a circuncisão, aquela circuncisão foi feita com facas de pedra. Por que pedras, já que existiam os instrumentos de bronze? A pedra apontava já para Jesus, que é a nossa pedra angular. A circuncisão também era uma marca de Deus. Ela produzia uma marca de autoridade, de comunhão, a marca da aliança. E é triste notar que a geração que saiu do Egito era circuncidada na carne, mas não tinham os lábios circuncidados, não tinham o coração circuncidado. Não era obediente a Deus, eles não eram obedientes a Deus, eles só eram na aparência, né, na marca física. Mas aquele homem interior, ele não apresentava obediência ao Senhor. E os judeus, eles se diferenciavam, né, pela marca física. Mas e hoje, nós, enquanto igreja, Deus nos conhece de que maneira? Pela marca do sangue de Jesus. As marcas do sangue de Jesus precisam estar marcadas nos umbrais do nosso coração. A circuncisão também era uma marca, um requisito para ser guerreiro. Então, para ser guerreiro, no contexto ali judaico, tinha que ser circuncidado. Se não fosse circuncidado, não poderia guerrear as guerras do Senhor. A circuncisão para o guerreiro soava como uma verdadeira proteção, que trazia a garantia da aliança com Deus. A gente lembra muito bem de Davi, né? Quando Davi venceu aquele gigante, o Golias, ele insultou aquele gigante de incircunciso, sem pacto com o Senhor. E nós, nas nossas guerras espirituais, nas nossas lutas, a única segurança que nós temos é a obediência ao Senhor. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, porque não está carregando, né? Então a gente se vê na segunda parte, irmãos.